Santo do dia 16 de agosto, segundo o livro Na Luz Perpétua da Vida dos Santos, volume 2, do Padre João Batista Limã, no calendário tridentino de São Pio V, 1959. São Roque. São Roque, o grande padroeiro contra a peste, nasceu em Montpellier, na França, no ano de 1295 aproximadamente. A escritura que li põe a data do nascimento em época mais recente. Roque era filho de um pobre fidalgo de nome João. A mãe, Libéria, conhecendo no menino um dom de Deus, fruto de longas e continuadas orações, esmerou-se muito em lhe dar uma educação aprimorada. A virtude e santidade da mãe parecia ter se comunicado ao filho, pois este, desde os mais tenros anos, achava gosto nas práticas de piedade e da penitência. Quando, na idade de 20 anos, perdeu os pais, dispôs de uma rica herança, distribuindo todos os bens móveis entre os pobres. Os bens imóveis ficaram entregues aos cuidados de um tio, e Roque, em condições de pobre peregrino, dirigiu-se a Roma. Quando chegou à água pendente, na Toscana, graçava lá a peste, e Roque ofereceu-se prontamente para tratar dos pobres doentes no hospital. De água pendente seguiu para Cesena e Rimini, e por toda a parte onde aparecia ia diminuindo a peste, como se esta terrível epidemia fugisse com a chegada do santo. Em Roma, porém, a caridade de Roque achou um novo campo de ação, dedicando-se durante 3 anos ao tratamento dos pobres doentes. Depois voltou aos lugares onde já tinha estado, e seu zelo escolhia entre os mais doentes os mais abandonados, nutrindo o desejo ardente de poder oferecer a Deus o sacrifício da vida. Doente por muitas vezes, Deus conservou-lhe a vida, no que todos conheceram uma profunda, especial, divina proteção. Restabelecidas as forças, Roque seguiu para Piacenza, onde a peste dizimava a população. Com uma abnegação que lhe era particular, dedicou-se aos serviços de enfermeiro no hospital, sendo atingido também pelo horrível mal. Após um sono profundo, foi acometido de uma febre violenta e atormentado por uma dor lancinante no lado esquerdo. Roque aceitou a doença como uma graça especial divina. As dores, porém, chegaram a tal ponto que o fizeram chorar e gritar, e muito tempo não se passou e Roque se viu em completo abandono. Para não ser molesto a ninguém, a custo se arrastou a um bosque próximo onde havia uma choupana ao abandono. Lá se acomodou até que a Deus provesse dar-lhe saúde, sem que fosse preciso implorar a caridade humana. Todos os dias vinha um cão trazer-lhe o pão, tirando da mesa do fidalgo Gotardo. Este, trazido pela curiosidade, um dia seguiu os rastros do animal, e assim veio a saber do paradeiro do santo. Tão comovido ficou que se resolveu abandonar o mundo e viver na solidão. Roque ficou algum tempo em companhia de Gotardo e, sentindo-se já bastante forte, voltou para sua terra. A França achava-se em guerra e assim se explica em Roque, lá chegando, fosse tomado por espião. O próprio tio, que exercia o cargo de juiz, sem reconhecer o sobrinho, condenou-o à prisão. Roque aceitou essa humilhação sem protesto algum e sofreu algumas injustiças que as ofereceu a Deus pela salvação de sua alma. 5 anos ficou detido no cárcere sem que a autoridade dele se tivesse lembrado. Acometido de grave doença, no cárcere recebeu os santos sacramentos e morreu em 1327, na idade de 32 anos apenas. Se teve morte humilde e desconhecida do mundo, Deus glorificou-o por muitos milagres. O corpo de São Roque foi, com grandes honras, sepultado em Montpellier e mais tarde trasladado para Veneza, onde os devotos lhe erigiram um templo. Assegura-se que, por intercessão de São Roque, muitas cidades foram poupadas da peste, entre elas Constança, na ocasião em que dentro dos muros se lhe reuniu o grande concílio em 1414. O povo católico vota muita confiança a São Roque e venera-o como poderoso padroeiro contra doenças epidêmicas. Reflexões. Para alcançar a vida eterna é necessária a prática da virtude. Sem virtude ninguém agradará a Deus. Sem virtude não pode haver santidade.
Em São Roque temos o modelo de homem virtuoso, de fato. A virtude impõe-se a todos como uma coisa nobre e apreciável, mas sua prática exige sacrifício, força de vontade e energia. Por este motivo a virtude é tão rara encontrar-se neste mundo. Vontade de possuir a virtude talvez não falte, mas falta a força de executá-la. Muitos querem ser mansos, mas a primeira tentação da ira faz-los esquecer dos bons propósitos. Outros desejam ser caridosos, mas na hora de praticar a caridade falta-lhes a coragem. Ser amável enquanto tudo vai como se deseja não é virtude. Não custa mostrar-se grato a Deus quando as coisas correm ao nosso contento. Pode ser fácil fazer penitência quando as circunstâncias assim o exigem. De nada vale o desejo de um dia entrar na eterna felicidade, quando a vontade se não decide empregar os meios necessários para obtê-las. As virtudes podem ser adquiridas só pela prática. Não esperemos que Deus nos dê gratuitamente. A Sagrada Escritura, referindo-se a esta verdade, diz: os desejos matam o preguiçoso, porque suas mãos não querem trabalhar. Provérbios 21, 25. Santos cuja memória é celebrada hoje. A memória de São Joaquim, pai da Santíssima Virgem. Os santos evangelhos nada dizem sobre os pais de Nossa Senhora. Da tradição da Igreja, porém, sabemos que eram São Joaquim e Santa Ana. Segundo os bolandistas, São Joaquim e São José teriam sido irmãos. São Joaquim, que era sacerdote, teria morrido na idade de 80 anos, quando Maria Santíssima era menina de 11 ou 12 anos. Até lá teria sido aluno do Colégio do Templo de Jerusalém. Pela morte do pai, porém, teria se transferido para Nazaré, onde São José morava. 3 anos depois se teriam realizado os esponsais com a restrição de ambos observar a perfeita castidade, até que a vontade de Deus se revelasse claramente, como de fato se manifestou. Nada se sabe se São Joaquim morou em Nazaré, em Belém ou em Jerusalém. Há outra tradição que afirma o nascimento de Nossa Senhora em Jerusalém. Assim se explicaria facilmente o oferecimento de Maria no templo, quando contava 3 anos, e sua educação no colégio do templo. O proto-evangelho de Tiago, atribuído ao apóstolo Santiago Menor, apresenta São Joaquim como pai de Maria Santíssima. A arte cristã mostra-o trazendo a menina Maria nos braços, ou tendo nas mãos um cestinho com 2 pombinhas. São Joaquim é padroeiro dos casados. Podemos dar crédito à lenda que exalta a bondade de São Joaquim e seu amor aos pobres. Diz que dividia suas rendas em 3 partes, sendo uma para o templo, outra para os pobres e a terceira para o seu próprio sustento. Salve Maria!